Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente te mostra como você faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E aqui no Fuzencast de hoje a gente vai falar sobre os 5 erros de fazer artesanato com garrafa de vidro, né, Evandro? Isso. Mas a gente quer começar aqui falando para você que, a gente está falando desse tipo de artesanato aqui, ó, como vocês podem ver, essa peça, que é um centro de mesa feito com a garrafa de Skol Beats, ou, por exemplo, essa... De Heineken. Opa, perdão, de Heineken. Ou é porque a gente está fazendo uma luminária com a garrafa de azul da Skol Beats, então eu tô com ela na cabeça. Mas essa aqui foi feita com a garrafa de Heineken, aquela verdinha, long neck, né, Evandro? Isso, long neck. Ou, por exemplo, essa aqui também, que é uma pecinha de decoração feita com a garrafa transparente e pintada para dar essa coloração. Ou, por exemplo, esse colar aqui. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo. Então, a gente está falando sobre esse tipo de artesanato, tá? A gente vai falar nesse vídeo sobre esse tipo de artesanato, né, Evandro? Isso. Então, vamos começar? Vamos. Então, antes da gente começar, acho importante a gente falar, porque tem bastante gente nova entrando aqui no canal, né, interessando por esse tema, então às vezes você não sabe o que é o fusing ou fusing, né, mas a gente usa mais o termo fusing, tá? Então o que é isso, né, Evandro? Acho que é bom você explicar o que é. No caso aqui, a questão da vidrofusão, complementando aqui a questão do artesanato já para ficar mais fechado. Se é a primeira vez, se é o primeiro vídeo que você está assistindo da gente, provavelmente você deve ter ficado com uma pulguinha atrás da orelha ou até mesmo duvidando que isso daqui realmente era uma garrafa, no caso, algumas garrafas de vidro. Para que o processo de transformação da garrafa de vidro seja convertido nisso daqui, a gente utiliza uma técnica chamada fusing, ou como muitas pessoas aqui no Brasil conhecem, traduzindo seria vidrofusão, fusão do vidro, que nada mais é do que você pegar o vidro, no nosso caso, a garrafa de vidro, e transformar ela, moldar ela, mudar a aparência dela utilizando alta temperatura. Então, nesse caso aqui, a gente pega a garrafa, ela passa por todo um processo de transformação que você vai aprender um pouco sobre quais são esses processos e como fazer isso durante o decorrer desse vídeo, até chegar em algo semelhante a isso, a essa pecinha aqui ou esse colar aqui, como a Gi mencionou para vocês. Então, basicamente, eu acho que é isso. E aí, gente, para fazer isso, você não dá para fazer no forno de casa, no forno convencional, né? Então, você precisa de um forno específico. E existem basicamente 2 tipos de forno que você pode utilizar para fundir, né, como o Evandro falou, essas peças, que é o forno de fusing, né, que é um forno específico para isso, que tem nesse forno de vários tamanhos, depende do que você quer fazer. A gente vai falar também um pouquinho mais para frente. Ou também tem um mini forno que a gente chama de mufla, que você usa em conjunto com o seu micro-ondas, tá? É um forno mais barato para quem está começando e não quer investir muito tempo. Isso não vai impedir de você faturar R$3.000 ou mais com esse artesanato em garrafa de vidro. Então você pode utilizar a mufla. A gente vai te mostrar aqui, rapidinho, se você está duvidando que realmente é possível, se realmente é possível ganhar esses R$3.000, aqui a gente vai te provar como. Então tá, só para deixar bem claro, tá? Então, para você fazer essa técnica, você vai precisar desses fornos, tá? Então aqui, vamos pro tema do vídeo, que é os 5 erros de fazer artesanato com a garrafa de vidro. Então, o primeiro erro é achar que todo vidro é igual. Pessoal, essa questão de achar que todo vidro é igual, a questão da vidrofusão, da técnica em si, ela é desenvolvida, pelo menos por 99,999% dos artesãos, ela é desenvolvida em um vidro, em um tipo de vidro criado e projetado e adaptado exclusivamente para esse tipo de trabalho. E aí tem vários e vários tipos de vidro, ou seja,
Já que são vidros criados especificamente para esse tipo de trabalho, as chances de existirem algum problema durante a criação da peça partindo do próprio vidro são quase zero. Eu falo quase zero porque sempre existe aí uma curvinha, aí um ponto fora da curva, mas são quase zero. Então, quando a gente traz essa técnica para o Brasil, quando alguém traz essa técnica para o Brasil, a princípio não existe uma forma muito fácil e também barata de adquirir esse tipo de vidro, que a gente aqui no canal chama de vidro importado, adquirir esse tipo de vidro para se criar peças. Então, o brasileiro lá atrás adaptou o próprio vidro de janela, resolveu utilizar esse próprio vidro de janela junto com pigmentos. Eu estou entrando aqui em parte muito técnica. Não, pigmentos no caso é a tinta. Isso, no caso aqui é a tinta. Pegou o vidro de janela, utilizou pigmentos para dar coloração. E só um aspas aqui que eu esqueci de falar. O vidro criado especificamente para esse tipo de trabalho, a própria massa vítrea dele é colorida. Quando aqui no Brasil, em algumas partes, alguns outros países aqui da América do Sul, resolveu utilizar o vidro de janela, pensou-se em criar pigmentos, tintas especiais para dar a coloração às peças. No caso, por exemplo, tirar aqui da frente. No caso, por exemplo, essa coloração aqui. Então aqui a gente utiliza dois tipos de pigmento que fica no meio do vidro. Então, tanto que o pessoal da Europa, geralmente quando vê os trabalhos dos brasileiros, eu acho que isso a Gi não lembro, não sei se ela sabe disso. Quando o pessoal da Europa, onde é produzido esse vidro especial para essa técnica, vê o trabalho dos brasileiros, onde tem uma coloração diferente da massa que eles conhecem lá, eles entram em contato com alguns artesãos daqui e perguntam qual que é o tipo de vidro que eles estão utilizando para chegar nessa cor. Mal sabem eles que é pigmento. Então tá, quando a gente resolveu adaptar a técnica que já existia aqui no Brasil da vidrofusão para a garrafa de vidro, a gente percebe que existe uma diferença enorme no trabalho do vidro plano, que seria o vidro de janela, para garrafa de vidro. Por quê? Dependendo do nível de conhecimento, as peças tendem a quebrar mais, tendem a dar mais problema de desvitrificação, tendem a ter bem mais imprevistos devido à falta de conhecimento sobre o trabalho com esse vidro do que com o vidro plano. Por quê? Trabalhando com o vidro plano, você basicamente pega a técnica que já está desenvolvida para o trabalho com o vidro importado, traz ela para o vidro plano e aí você consegue facilmente criar suas próprias peças, adicionando somente o pigmento como um diferencial. Com a garrafa, os processos são bem diferentes. Então, só vendo aqui a colinha para mim não ir muito longe. Então, quando a gente resolveu fazer com vidro de garrafa, a gente percebeu que existem vários vidros diferentes que cada um deles requer um cuidado especial. Caso contrário, se o artesão está começando e não tem isso em mente, as peças dele vão dar muito problema. Mais do que daria se estivesse utilizando o vidro plano. Tanto que muitas pessoas dão preferência por deixar a garrafa de lado, porque é deveras mais complicado de trabalhar, e voltar a sua atenção para o vidro plano. Eu acho que eu já estou falando demais. Porque o que acontece, gente? Tudo é complicado se você não tem o conhecimento, né? Então, se você sabe o que você está fazendo, se você sabe, conhece os tipos de vidros, não vai ser complicado. Agora, se você não sabe, aí você vai ter que fazer, né, por tentativa de erro e acerto, que foi o que o Evandro fez para conseguir adaptar essa técnica para a garrafa de vidro e chegar a confeccionar, né, as peças que a gente faz hoje. Então, só para você não achar que, não, meu Deus, eu nunca vou conseguir, não é um bicho de 7 cabeças tão grande assim. Por quê? Porque o Evandro já resolveu esse BO, esse problema, e conseguiu fazer com que ficasse mais fácil, né, Evandro, para as pessoas aprender essa técnica na garrafa de vidro, né? Tanto que a gente tem alunos, né,
que trabalham com vidro plano e são nossos alunos porque quiseram aperfeiçoar ou inserir, né, a garrafa de vidro no seu ateliê, no seu trabalho, porque é um diferencial. E as pessoas que já trabalham com vidro plano sabem que é diferente o processo do vidro plano quanto, né, o processo da garrafa de vidro. É diferente, mas não é impossível, tá? É possível. Tudo que a gente está mostrando aqui para você também é possível. Você que está em casa, né, que está assistindo nosso vídeo, que quer faturar R$3.000 ou mais com a matéria-prima gratuita, que é a garrafa de vidro, é possível, desde que você saiba, né, o que você está fazendo, como que você tem que manusear corretamente o vidro, tá? Porque acho que é bem importante a gente falar isso, né, Evandro? Uhum. E aí, gente, eu acho que um ponto positivo, né, da garrafa de vidro é que a matéria-prima é gratuita, né? Então imagina você faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro, né? Com uma matéria-prima que você encontra em qualquer lugar. Ou seja, só você dar uma voltinha aí no seu bairro que eu tenho certeza que você vai achar uma garrafa. Né, igual a gente tá confeccionando uma luminária para a gente colocar aqui na nossa casa, na sala, e a gente está fazendo ela com garrafinha de Skol Beats, aquela azul escura. Então o que a gente faz? Final de semana, começo da semana, geralmente a gente dá uma volta no bairro para procurar as garrafas, né? A gente não conhece muita coisa ainda, mas se você conversar, por exemplo, com uma pessoa que tem adega, ou que tem um bar, ou que trabalha com alguma coisa que utiliza a garrafa de vidro, você pode fazer uma parceria que a pessoa junta a garrafa para você. Então, é um ponto super positivo que a matéria-prima é gratuita e, né, porque se você for utilizar o vidro importado, gente, já vou adiantar aqui para você que é bem caro, né, Evandro? Bem salgado. Né? A gente no nosso curso Fusão Perfeita, a gente ensina você a trabalhar desde o vidro plano, vidro importado, quanto a garrafa de vidro, né? Você aprende a manusear todos os vidros, só que se você quer trabalhar com esse tipo de vidro que é o vidro importado, já te adianto que é um vidro caro, bem mais caro, tá bom? Né, Evandro? Porque tem toda a taxa de importação. Só para você ter uma ideia, foi em 2017 ou 2018 que a gente fez um trabalho com vidro importado? 18, eu acho, não sei. Acho que 18. Em 2018, 1 metro quadrado de um vidro importado, a gente pagou, se eu não me engano, foi entre 600 e 800 reais. Então, 1 metro quadrado, um pedacinho quadrado desse tamanho aqui, ó, 700 reais. E assim, pessoal, é caro. Para quem tá começando, assim, eu vou falar Evandrinho, que é uma opinião minha, não sei se a Gi compactua com isso ou não. Para quem tá começando, eu acho que é mais importante, é essencial você começar sem prejuízo. Por que sem prejuízo? Porque vamos supor que você está começando, teoricamente você ainda não tem o conhecimento real sobre a técnica, sobre tempos, temperaturas, como ele pode variar de acordo com a peça que você está criando, se você está utilizando molde, se não está utilizando molde, enfim. Se você não tem esse conhecimento, concorda que as chances da sua peça quebrar são um pouquinho maiores se comparado a quando você tivesse um pouco mais adiantado. Então vamos supor que você vai pagar, vamos chutar bem baixo aqui, 600 reais hoje em dia em 1 metro quadrado de vidro importado. E depende, o valor pode aumentar de acordo com o vidro que você vai estar comprando. Então vamos supor que você vai estar pagando 600 reais no metro do vidro importado para estudar ainda como que aquele vidro reage em determinada temperatura. Se porventura você tem dinheiro para isso, para investir, aí tudo bem. Mas a maioria das pessoas que acompanham o nosso trabalho, elas pensam diferente. Elas preferem aprender primeiro e investir depois. E essa questão que em suma, o que eu estou querendo dizer aqui é que é mais fácil você diminuir o máximo possível os seus gastos iniciais durante o seu processo de aprendizado, porque de fato você está aprendendo,
E depois que você aprender, aí sim você investe mais material para talvez você atingir um outro público. Porque a questão de qualidade, se você pegar uma peça dessa daqui e uma peça que é feita com garrafa de vidro e uma peça feita com vidro importado, a qualidade é basicamente a mesma. A única coisa que pode mudar é se aqui eu estou utilizando pigmento, no vidro importado você pode utilizar a própria coloração da massa vidro. Não sei se dá para ver aqui, mas aqui tem um vidrinho azul. Acho que é basicamente isso. Me perdi no que você estava falando. Mas é isso mesmo. Fora que, tipo assim, que se você está começando, você vai perder muito material. Você vai praticar o corte, vai praticar a queima. Ou seja, às vezes você está praticando um corte ali e o corte não vai sair da forma que você queria. Então já aquele material meio que você vai descartar, né? Fora que você trabalhar com a garrafa de vidro é um puta de um diferencial. Porque hoje a sustentabilidade, a reciclagem artística, ela está muito em alta, né? Então por que você vai investir um dinheiro desnecessário em vidro importado, sendo que você pode trabalhar com a matéria-prima gratuita que é a garrafa de vidro, né? Então a gente nem indica para os nossos alunos, aliás, eu acho que não tem nenhum aluno nosso que trabalha, não, tem uma aluna que ela trabalha com vidro plano, importado, né? E com a garrafa de vidro. E agora com a garrafa. E agora com a garrafa. Mas a gente nem indica, se você está começar com o vidro importado, tá? Porque você vai jogar dinheiro fora, né? Então agora a gente vai aqui para o segundo erro de fazer artesanato com a garrafa de vidro, né? Que é achar que só dá para fazer garrafa decorada, né? Eu acho que antes da gente ir aqui tem um ponto que a gente esqueceu de mencionar, que eu achei importante, que é a questão de por que as pessoas não fazem muito trabalho com a garrafa de vidro. E pegando um comentário de alguém que deixou aqui no canal há algum tempo atrás, que as garrafas, o trabalho com garrafa, ele não gosta muito ou não gostava muito porque quebrava muito. Então, por exemplo, a pessoa já tinha uma certa experiência, segundo ela, com o trabalho com a vidrofusão. Mas um certo dia ele pegou uma quantidade de garrafas e colocou no forno para criar uma peça. Só que quando tirou, a peça estava... Aliás, não existia peça, porque quebrou tudo. Então, assim, é um problema que muitas pessoas enfrentam quando começam a trabalhar com a garrafa de vidro, que é o problema de quebra de peças. Por que eu resolvi voltar nisso aqui antes de passar para o segundo tópico? Quando a gente compra, e aqui eu falo novamente do vidro importado, quando a gente compra um vidro importado, geralmente ele vem uma especificação mostrando como que eu consigo, basicamente, como que eu consigo trabalhar com ele durante a temperatura. Qual que é o coeficiente de expansão dele, para ser mais técnico aqui. Então, com base nessas informações, eu já sei qual que é a temperatura que eu posso usar, qual que é o tempo que eu posso utilizar, isso independente do tamanho da peça que eu vou estar fazendo. Claro que você tem que ter um conhecimento, pelo menos um conhecimento básico sobre o assunto. Já a garrafa de vidro, não. Você simplesmente encontra ela na rua, a garrafa pode ser feita por várias empresas e ela não vem nenhuma especificação mostrando para você como que você pode trabalhar com isso. E pessoal, assim, para mim aprender isso daí, foi anos e anos de estudo, até que um dia eu pensei, e se eu fizer seguir tal linha de raciocínio? Por exemplo, essa peça aqui, eu fiz ela com vários vidros diferentes de garrafa. Não tem somente um único vidro, coisa que com vidro importado, se você utiliza vários vidros, corre o risco da sua peça não dar certo. Então, trazendo aqui novamente o exemplo do cara, ele falou que colocou a garrafa no forno e quebrou. Porque ele colocou várias garrafas diferentes e não tem o conhecimento sobre qual vidro realmente ele estava utilizando para a criação daquela peça. Porque quando você vê esse tipo de trabalho, provavelmente você vê que é somente garrafa. Essa daqui é somente uma garrafa. A garrafa de Heineken é somente uma garrafa. Mas existem
outros conhecimentos que você tem que ter em cima da garrafa para que você consiga tirar uma peça como essa aqui, por exemplo, inteira do forno. Porque caso contrário, ela vai sair toda quebrada. Às vezes você vai ficar 1 dia, 2 dias trabalhando numa peça e depois a peça acaba quebrando. Mas assim, um erro que a gente nem colocou aqui, mas eu acho que vale a pena ressaltar, já que você deu esse exemplo, que às vezes a pessoa, ela prefere primeiro investir, por exemplo, num forno do que investir em conhecimento. Como você vai comprar um forno se você não sabe nem como liga o forno? Então eu acho que é um erro muito assim, acho que o erro primordial é você achar que primeiro você tem que comprar um forno para depois você investir em conhecimento. A gente tem exemplo de alunos nossos mesmo que acompanham o nosso canal, que antes de ser nossos alunos, comprou o forno. E aí começou a fazer testes e viu que não dava certo, não conseguia fazer as peças, não conseguia nem ligar o forno. O que aconteceu? Depois a pessoa acabou adquirindo o nosso curso Fusão Perfeita e aprendendo como manusear corretamente a garrafa. Então assim, gente, na minha opinião, eu acho que é um erro assim bem... um erro primordial, que é você comprar o forno antes de você adquirir o conhecimento. Até porque, antes de você comprar um forno, você precisa saber quais tipos de peça você quer começar. Eu quero começar a fazer peça grande desse tamanho aqui. Não, peça pequena. Então, para que você vai comprar um forno grande se você quer fazer peça pequenininha? Ou para que você vai comprar um forno de gaveta, sendo que você quer fazer peças mais na horizontal? Então, tem todo esse conhecimento que você tem que ter antes de você adquirir um forno, tá? Então, não saia adoidado aí comprando forno sem você saber. Até porque também, geralmente a gente indica até para os nossos alunos fornecedores de forno. Porque, gente, no mercado, esse mercado é um mercado que está crescendo. E todo mercado que está crescendo começa a surgir várias coisas. Por exemplo, tem empresas que vendem um forno a 15 mil reais e tem empresas que vendem um forno a 8 mil reais. Qual que é a diferença? A diferença é que você tem que saber saber o que é um forno. Porque você vai ver que não tem diferença no forno, é o mesmo forno, só é diferente o valor. Então tem que tomar. E como que você vai saber disso? Você tem que conhecer o forno, o seu material de trabalho, para você saber que você está pagando 8 mil reais num forno e tem gente que está vendendo a 15. E os dois vão fazer o mesmo trabalho com a mesma qualidade, às vezes o de 8 até mais, tem até mais qualidade do que o de 15. Então tem todas essas coisas que vêm antes para você manusear a garrafa de vidro do que comprar o forno, tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, da mufla, a mesma coisa. Uma mufla, né, como eu disse, que é um mini forno que você vai utilizar em conjunto do seu micro-ondas, que você consegue com a mufla faturar sim 3 mil reais ou mais com artesanato em garrafa de vidro, é a mesma coisa, porque gente, a mufla você tem que saber quando você tem que fazer a manutenção da mufla, quando que você tem que melhorar a camada de aquecimento, que é um negócio que vai dentro da mufla, tudo isso você tem que saber antes de adquirir sua mufla. Qual é o tamanho da mufla? Como eu disse, esse é um mercado em expansão. Então antes a mufla era bem pequenininha, hoje em dia já tem muflas grandes. Mas será que essa mufla grande ela é boa o suficiente para fundir o vidro, para derreter? Então tem todos esses processos que você tem que saber antes de você investir um valor, sei lá, numa mufla você vai pagar em torno de R$ 1.200. Então tem todo esse processo que você tem que saber antes de comprar a mufla. Inclusive no nosso curso Fusão Perfeita a gente ensina você também a fazer a sua própria mufla, né, Evandro? Então, como eu disse, esse mercado é um mercado em expansão. Então você tem que ter conhecimento para você não investir dinheiro numa coisa que não tem necessidade, né? Então só uma dica, né? E assim, a questão do forno, pessoal, é importante vocês entenderem que, como a gente falou, antes de vocês comprarem um forno, vocês têm que ter a clara noção do que vocês querem fazer com ele. Porque como a gente falou, se vocês querem fazer peças mais na horizontal, vocês não vão comprar um forno mais vertical.
A não ser que esse forno mais vertical você queira trabalhar com grande produção. Aí sim, você vai sacrificar um pouco o tempo que você leva para criar uma peça, para que você possa preencher ele com mais gavetas, como a gente falou. Agora, se você não entende o que você quer fazer com ele, o que você quer criar dentro da vidrofusão, provavelmente você vai acabar fazendo igual muitas pessoas que veem o forno em promoção na internet e por impulso acabam comprando ele. E aí quando vão trabalhar com a vidrofusão, percebem que aquilo que você queria trabalhar, aquilo que você queria produzir, aquele forno não é capaz de te dar o resultado que você esperava. E aí acaba se frustrando e aí acaba vendendo o forno por menos, sei lá, um quarto do que pagou por ele. Então assim, essa questão do forno é muito importante. Primeiro você tem que conhecer um pouco para que aí sim você começa a investir e investir de forma correta nos materiais essenciais. Dessa forma você economiza tempo, economiza recurso próprio e compra somente o que vai te ajudar a chegar no objetivo. Acho que é isso. A gente tem vídeo aqui no canal que a gente fala sobre forno usado, tá? A gente às vezes recebe mensagem de pessoas, tem um forno assim, 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 por tantos mil reais. Gente, não tem como a gente falar, compra, não compra, porque a gente tá de longe, né? Mas aqui no canal tem vídeo que a gente fala sobre forno usado, se compensa ou não comprar e o que você tem que observar no forno antes de comprar um forno usado, tá? Então é importante, isso é uma coisa importante. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci, mas se eu lembrar, eu volto no tópico para falar que era uma coisa importante, né? Lembrei que se você é novo aqui no canal, a gente tá falando assim, a gente acabou de falar que você tem que saber o que você tem que fazer, o que você quer fazer, né, antes de você comprar um forno e tudo mais. E aí você pode estar se perguntando assim, beleza, mas o que é que tipo de coisas que eu posso fazer utilizando a garrafa de vidro para ganhar 3 mil reais ou mais? Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui bem rapidinho, só para você ter uma ideia, tá? Por exemplo, esse colar aqui. Esse colar aqui foi feito com a garrafa de vidro transparente e pintado para dar essa coloração, tá? Então você pode fazer acessórios como esse daqui, que é colares, brincos, anéis, né? Que é o mercado de bijuteria, tá? Bijuteria contemporânea sustentável. Olha que legal. Olha que bonito. Então você pode fazer isso, ou você pode fazer peças de decoração, como essa daqui, tá? É uma peça de decoração. Que pode ser uma saboneteira também. Pode ser uma saboneteira, tá? Mas é só um exemplo para você ter ideia. Peça de decoração. Ou, por exemplo, uma outra peça de decoração, que é essa daqui, uma peça grande. Quanto tem essa peça? Tem 50 por 3 de altura. Entendeu? Então, uma peça de decoração. Ou, por exemplo, um quadro como esse daqui, você pode fazer. Você pode fazer pastilhas para construção civil, você pode fazer brindes, tá? Troféus, né? Se você acompanha o nosso canal, a gente já mostrou aqui, né? Mas talvez você é novo, por isso que eu tô falando aqui que dá para fazer tudo isso. Então você pode fazer todos esses tipos de coisas utilizando a garrafa de vidro, tá? Só para você saber. Vamos agora pro segundo? Vamos. Então, gente, agora a gente vai aqui, né? A gente tá falando sobre os 5 erros de fazer artesanato com a garrafa de vidro. O segundo erro é achar que só dá para fazer garrafa decorada. Gente, como a gente acabou de falar, esse é um mercado novo, em expansão. Então, muitas pessoas não sabem que dá para fazer peças como essa aqui que a gente te mostrou com a garrafa de vidro. E aí, o que a pessoa só faz? Garrafa decorada. O que é garrafa decorada? É pegar uma garrafa como essa daqui, ó, pintar, e aí dá para escrever alguma coisa aqui, ou pegar uma garrafa dessa aqui e fazer decoração, tipo com barbante, com biscuit, com tinta acrílica, corda náutica, né? Sisal, né? Então a pessoa só pegou a garrafa inteira e faz esse tipo de trabalho, tá? Então, tudo bem. O que tem de errado com isso?
Não tem nada. Quer dizer, a única coisa que eu acho que seria errado, na minha opinião, é que você tá perdendo dinheiro. Por quê? Se numa garrafa decorada, por exemplo, você vai vender uma garrafa decorada, você vende por R$20, um colar como esse daqui você pode vender por R$140, tá? Então, e você não vai precisar, para fazer um colar desse aqui, não precisa nem de uma garrafa. Acho que uma garrafa para fazer uns 2, né? Depende do tamanho. Essa daqui dá para fazer 3. Então assim, na minha opinião, é perder dinheiro. Você tá deixando dinheiro na mesa, né? Então, tem esse mercado novo, que é você transformar a garrafa de vidro em algo totalmente novo, tá? Inclusive, em alguns lugares que a gente mostra as nossas peças, a gente tem um lugar aqui no shopping que a gente tá, na cidade que a gente tá morando, que a gente expõe as nossas peças lá também. A gente tem que meio que provar para a pessoa que aquilo ali era uma garrafa de vidro. Porque quando você olha, nunca que você vai imaginar que esse colar era uma garrafa de vidro. Então, é um mercado totalmente novo. E o legal de quando o mercado é novo, você pode colocar o preço que você quiser. Por quê? Porque as pessoas não conhecem não conhecem esse trabalho, e a pessoa paga quando você mostra para elas que essa peça aqui era uma garrafa de vidro, explica um pouco do processo, de como é feito e da exclusividade, né? Porque nunca vai ter um pingente igual a esse daqui, tá? Então, quer falar alguma coisa, Evandro? Por enquanto não. Ou você já terminou? E a questão complementando aqui o que a gente tá falando, ela falou que a gente tem que provar. Provavelmente, se você é novo aqui e viu essa peça aqui, é bem provável que você, em algum momento, esteja pensando ou esteja querendo que a gente realmente te prove que isso daqui era uma garrafa de vidro. Se você tem isso na cabeça, imagina em um shopping onde praticamente ninguém conhece esse tipo de trabalho feito com essa garrafa. O quanto que a gente não tem que explicar. Muitas vezes a gente explica todo o processo até chegar na peça. Por exemplo, a gente pega a garrafa, divide ela em partes, a gente vai falar um pouco sobre as partes da garrafa um pouquinho mais para frente aqui, divide ela em partes, achata ela, corta ela em quadradinhos, monta a peça, faz todo um trabalho de montagem e trabalhos com temperatura até chegar nesse resultado aqui. Para muitas pessoas, isso é algo que é inacreditável. Pegar uma garrafa de vidro, um vidro oco e transformar em algo totalmente diferente. Mesmo você provando para ela por A mais B, muitos clientes ainda saem de lá com uma pulga atrás da orelha, acreditando que a gente está mentindo para eles. E assim, pessoal, é totalmente possível. Se você trabalha ou conhece artesanato, alguns outros artesanatos que a gente citou aqui com garrafa de vidro, entenda que a gente não está de forma alguma desmerecendo outros artesanatos. O que a gente está falando aqui em relação a lucro, a dinheiro, é que se todo mundo que trabalha com artesanato ou trabalha por hobby, ou se vende aquele artesanato que fez, ele está pensando também, de certa forma, em lucrar com o trabalho dele. Pensando em questão lucro, qual que você acha que te daria mais retorno? Pegando o que a gente falou, R$20, vender uma garrafa como essa daqui por R$20, ou pegar uma garrafa como essa daqui, transformar em 3 pingentes como esse daqui, que pode ser convertido em 3 colares como esse, e vender cada um a pelo menos, você já falou de preço? A pelo menos R$120. 120, 140. Isso, vou falar que R$120, que por garrafa dá R$360. Então, gente, se você trabalha com garrafa decorada, entenda que dá para fazer muito mais do que uma simples, tá? Entenda o que eu falo, simples garrafa decorada. Por quê? Você vai conseguir faturar o dobro ou triplo com peças como essa daqui, utilizando a garrafa, tá? Então, saiba que se você trabalha com a garrafa decorada, saiba que dá para fazer coisas além de decorar uma garrafa inteira como essa daqui, tá?
Tô frisando bastante porque tem gente que não sabe dessa oportunidade, né? Não conhece essa oportunidade. Então, se você já trabalha com garrafa decorada, é porque você gosta de trabalhar com vidro. Então, para você criar peças como essa daqui, é só você dar um passo além, que você vai conseguir. Não tô falando para você parar de fazer a garrafa decorada se você gosta. Tô falando que tem uma oportunidade grande de você faturar o dobro ou mais com o artesanato em garrafa de vidro, criando peças como essa daqui, né? Então, quer falar mais alguma coisa? Acho que esse tópico acho que ficou bem claro. Se vocês têm qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Então, o terceiro erro aqui de fazer artesanato com a garrafa de vidro é achar que o lucro é baixo. Muita gente acha que, aliás, né, tem um paradigma aí muito grande das pessoas acharem que trabalhos artesanais não dá lucro, não dá resultado. Ó, gente, vou falar uma coisa pra você. Tudo depende da referência que você tá vendo, né? Pra qual é a sua referência? Né? Se você acha que artesanato não dá lucro, você tá olhando para uma referência, para alguém, para um artista que faz artesanato e que não dá lucro. Mas você não pode olhar só para esse artista. Gente, tem vários artistas que ganham muito com artesanato. Então, primeiro você já tem que tirar essa crença de dentro de você, tá? E buscar outras referências. Será que realmente o artesanato é um lucro baixo? Você tem um lucro baixo? Depende, tá? Não, então, assim, isso vale para tudo. Depende muito, né? A gente às vezes dá uma opinião de alguma coisa porque você está comparando com determinada coisa. Um exemplo que a gente pode dar. Um exemplo, pincher. Aqui. O pincher, né? Muita gente fala que o pincher, Deus o livre ter um pincher, porque o pincher é ardido, o pincher é agressivo. 50% tremedeira. 50% tremedeira. 50% ódio. E 50% ódio. Depende, por quê? Se você acha isso, é porque você está comparando com algum pincher que você conhece ou com algum pincher que você viu aí na internet, né? Porque você está comparando, tem que ter uma comparação. Só que, por exemplo, esse pincher aqui, ó, bicho treme, mas ele não late assim extremamente igual a gente vê alguns pincher aí, e ele também não é agressivo. Então, assim, se eu comparar com o meu, eu vou falar, ó, você está totalmente errado. Agora, se eu for comparar, por exemplo, com um pincher que eu vejo na internet, eu vou falar, realmente, os pincher é um bicho, não dá para ter pincher em casa. Então, entenda o que eu quero dizer. Tudo depende com o que você está comparando. Por exemplo, tem pessoas que falam, dá outro exemplo aí de comparação. Por exemplo, professor ganha muito pouco. Qual professor que você está tendo de base para você comparar? Será que realmente o professor ganha pouco? Depende. Tem vários professores que ganham pouco, mas também tem muitos professores que ganham bastante. Então, você entende que tudo depende da onde, de quem, com qual é o comparativo que você está tendo, né, Evandro? Uhum. Então, na minha opinião, tá? Você achar que o lucro é baixo do artesanato, que também entra aí, o artesanato não tem valor, você está completamente errado, né? Até porque também uma outra coisa que eu anotei aqui, depois você tem que dar o exemplo do porta-cartão. Mas eu anotei aqui uma coisa que, não sei se você observou, que o artesanal tá muito em alta. Pode observar, gente, dá uma vasculhada aí na internet. Tá muito em alta essa questão do trabalho artesanal, do trabalho manual. Porque a peça é única, a peça é exclusiva, a pessoa colocou todo o carinho, todo o amor ali naquela peça, né? Sem contar que quando o trabalho é artesanal e sustentável aí, não tem pra ninguém. Porque imagina fazer uma peça dessa daqui, uma peça totalmente manual e totalmente sustentável, né? Reciclável. Então, imagina o tanto de garrafinha dessa daqui. Ó, gente, só pra você ter uma ideia, essa peça, para fazer essa peça aqui, ó, a gente pegou as garrafas no meio da rua. Quem conhece o nosso canal ou acompanha a gente no Instagram, a gente de vez em quando posta uns videozinhos da gente recolhendo garrafa.
Então, se as garrafas não tivessem sido transformadas numa peça dessa aqui, provavelmente as garrafinhas estariam todas jogadas por aí, às vezes quebrada, né? Às vezes a pessoa, tem gente que pisa, se machuca em vidro quebrado. Então imagine, tem todo um apelo, é diferente você falar que isso aqui era garrafa de vidro. Então assim, o que acontece com isso? As pessoas dão valor. Ai, Gisele, mas não é todo mundo que dá valor numa peça dessa. Não é todo mundo, porque às vezes tem gente que não, por exemplo, tem gente que não tem dinheiro para pagar R$600 numa peça dessa aqui. Aí a gente vai entrar numa outra questão de público-alvo, ou seja, não é que a peça é cara, é que aquele público não é o público que você tem que oferecer as suas peças. Então você tem que entender essa questão, tá? Não vou entrar além dessa questão do público-alvo, não vou entrar nisso, mas é só para você entender que às vezes a pessoa que acha que R$600 numa peça dessa aqui é caro, é porque ela não tem condições no momento, financeiramente, de pagar. Não é questão de valer ou não, você entende? Então, tome cuidado nas coisas que você escuta das pessoas, porque senão às vezes você se desmotiva à toa, tá? Então, essa pessoa não é o seu público-alvo, não é uma pessoa que tem dinheiro para investir numa peça dessa. Até porque, tá? Para a pessoa comprar uma peça dessa aqui por R$600, ela tem que ter uma mesa que pelo menos ela pagou, digamos que ela pagou R$3.000 na mesa. Ela não vai colocar uma garrafinha dessa daqui numa mesa que ela pagou R$3.000. Uma coisa tem que conversar com a outra. Você consegue entender? Então, tipo assim, qual que é o seu público-alvo? Seu público-alvo não são pessoas que, por exemplo, pagou numa mesa ali no Casas Bahia R$500. Você consegue entender? Então, você tem que entender essa questão do público-alvo e tomar cuidado para quem você conta as suas coisas, as coisas que você está fazendo, para você não se desmotivar, né, Evandro? Uhum. Acho que é isso. Você ia falar do porta-cartão. Não, mas assim, você já terminou? Uhum. A questão, e aqui pessoal, eu quero contar aqui, dentro desse assunto, um exemplo próprio, é que lá atrás, quando eu comecei, pouco tempo depois que eu comecei, a gente recebeu uma encomenda de uma empresa para a gente criar alguns porta-cartões. Vou contar toda a história para vocês entenderem melhor. E esses porta-cartões eram feitos com a garrafa de vidro. Então, basicamente, a gente pegava uma garrafa, por exemplo, como essa daqui é a garrafa da Drelly. Então, basicamente, a gente pegava a garrafa e para o porta-cartões a gente utilizava somente o corpo dela, que é essa partezinha aqui. Então, a gente pegava o corpo, achatava ele, deixava o corpo nesse formato aqui, ó, achatado, e pegava outra garrafa ou metade de outra garrafa e criava uma peça mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui, criava uma peça mais ou menos assim, ó, curvada. Uma peça assim. E aí colava essas eram duas peças em cima dessa base aqui, e aí a gente tinha um porta-cartões. Não sei se eu fui bem claro aqui na referência visual, mas tenta imaginar aí. Uma peça achatada, uma garrafa, pegava metade de outra, criava mais duas peças onduladas, colava as duas aqui em cima e aí colocava os cartõezinhos. E a gente vendia isso como porta-cartões. Vendia não, vendemos muito isso como porta-cartões. Na época, a empresa pagava R$15 por cada peça dessa. Então assim, uma garrafa e meia, criava-se uma peça, vendia cada uma por R$15. Na época, isso em 2008, entre o começo e meados de 2008, R$15 era bastante dinheiro, pelo menos para mim que era adolescente. Só que hoje em dia, pegando essa questão da referência de lucro, eu vejo que a gente vendia muito barato. A gente, como a Gi falou, deixava muito dinheiro na mesa. Por quê? Porque ao invés de utilizar uma garrafa e meia para me fazer um único porta-cartões, era mais fácil, pensando questão a lucro, pegar uma garrafa e criar, deixa eu ver quantos pingentes, criar 12 pingentes para acessórios e cada um deles eu vender por pelo menos R$100.
Então, dessa forma, com cada garrafa eu teria um lucro de... Quantos que eu falei? 15 pingentes? A R$100. Teria um lucro por garrafa de R$1.500. Olha só a diferença. Quantos por cento a mais não era? Então, pegando aqui a questão do público-alvo, enquanto eu acreditava que vendendo porta-cartões baratinho a R$15 para empresas era vantajoso, era lucrativo para mim, quando eu, através da G que me convenceu... Eu ia falar isso agora, depois eu vou falar minha versão. Através da G que me convenceu, percebi que pegando a mesma garrafa, criando peças menores, com uma qualidade talvez bem maior e vendendo por um preço bem, mas muito maior, 10 vezes maior para o público certo, eu estava ganhando muito mais por garrafa. E além do benefício financeiro que eu tinha com isso, eu tinha também o benefício questão a espaço, a logística da coisa. Porque vendendo, vamos supor que eu fosse vender 300 porta-cartões utilizando esse mesmo processo que eu expliquei para vocês. O quanto de espaço que eu não precisava para estocar essa quantidade de garrafas. Agora, para mim vender 300 colares, 300 pingentes para colar, eu preciso de um espaço muito pequeno. E uma quantidade de garrafas aí que pode variar entre 20 e 30 garrafas somente. Olha só o tamanho da vantagem. Uma vez, como a gente falou, a gente não vai entrar em público-alvo aqui, em questão a público, como que você faz isso. Mas uma vez que você entende para quem você vai mostrar o seu trabalho, você começa a criar trabalhos específicos para aquele povo. E aí sim, eles tendem a pagar, independente do preço, sem reclamar. Porque quando a pessoa reclama, ou ele não é o teu público, ou você pecou em alguma coisa na sua peça. Gente, só uma coisa aqui. Toda essa história que o Evandro tá contando aí, quero deixar bem clara aqui, que eu nem conhecia ele. Por quê? O que acontece, gente? Quando eu conheci o Evandro, tudo isso que a gente tá falando aqui, não é porque, nossa, a gente sabe tudo, não. Foram experiências da nossa vida, coisas que a gente apanhou pra caramba pra aprender. Então a gente tá compartilhando aqui com vocês pra você já pular essa fase, já ir na fase do ganhar dinheiro. Já pular as dores de cabeça. Então assim, não é tipo de uma hora pra outra que a gente aprendeu, tá? Então, só pra, um parênteses aqui pra você entender por que a gente tá compartilhando isso aqui com você. Mas, quando eu conheci o Evandro, pra falar a verdade, gente, ele tinha essa crença limitante dentro dele de achar que uma peça dessa não dava para ser vendido, por exemplo, a R$140. Até porque quando eu conheci ele, acreditem, gente. Às vezes a gente estava lá, ele trabalhava nesse espaço à noite e também nos finais de semana. E aí às vezes chegava alguém lá para conhecer o trabalho dele, o que ele fazia? Ele pegava, gente, acredite, por exemplo, uma peça dessa daqui, a pessoa perguntava, nossa, que peça linda, Evandro, não sei o que. Ele, você gostou? Gostei, pega pra você. Eu falei, pega pra você? Como assim? Não tô entendendo isso. Pega pra você. Tem uma pessoa, não vou expor as pessoas aqui, nem nada disso, mas tem uma pessoa que ele tem, meio que é um museu que fala? Não pode falar. Uma exposição de peças do Evandro dentro da casa dele. Porque ele chegava e falava assim pro Evandro, gente, acreditem. Nossa, Evandro, que peça linda, essa eu não tinha visto não. Aí o Evandro falava assim, não, essa aqui é nova, eu fiz essa semana. Posso pegar pra mim? Ele já falava assim, tá? Posso pegar pra mim? Que o Evandro deu mau costume. Posso pegar pra mim? Pode. E aí levava a peça. Ele tem cortina de vidro, ele tem centro de mesa enorme. Mais de um ainda. Ele tem muitas peças. Tem um painel também. Tem um painel? Tem um painel. Você acredita, gente? A sala dele tem um painel grandão de 4x4, 4 metros quadrados. Aí, tudo peças do Evandro e acreditem, sem pagar R$1. Por quê? Assim, eu vou falar no meu ponto de vista o que eu achava na época, tá?
que o Evandro tinha essa crença limitante dentro dele, de não vender as peças. Por quê? Porque senão ele ia começar a vender. E aí o que aconteceu? Eu comecei a frequentar esse espaço que o Evandro confeccionava as peças dele, tá? Algumas coisas ele vendia sim, por preço de banana, que é as de 15 reais aí que ele vendia. Ele vendia algumas poucas. A maioria ele doava para as pessoas. E aí o que aconteceu? A gente começou a namorar e tudo mais, depois a gente casou, aí eu ia junto. Aí quando o cara chegava, eu já sabia que era assim, eu já tinha falado pro Evandro, quando fulano chegar e falar que quer essa peça, você vai falar o seguinte: fala com a Gi. Fala com a Gi, porque eu tô rindo, porque assim, gente, eu era a chatona do lugar. Eu era chatona, porque tipo assim, eu não dava, eu vendia. Então eu e o Evandro combinamos. Como o Evandro não conseguia vender, assim, ele tinha essa crença de não vender, o combinado era, fala com a Gi. Só que no começo ele não conseguia nem falar isso, fala com a Gi, porque o cara chegava, era um homem, e já falava: Evandro, eu vou levar essa peça pra mim. Não dava nem tempo. Não dava nem tempo dele falar, fala com a Gi. Aí, gente, o que a gente começou a fazer? Quando essa pessoa chegava no ateliê, era um ateliê, um espaço onde o Evandro fazia alguns testes, algumas coisas. Quando ele chegava, eu já ia pra perto dele e o Evandro, deitava o cabelo. Que isso, deitar o cabelo? Deitava o cabelo e tipo, saía. Daí, gente, eu já ficava em cima. Nossa, aí o cara já ficava meio sem graça, né? Porque eu era chatona. Já ficava meio sem graça. Nossa, bonita essa peça, né? É bonita. Daí eu já falava, a gente tá vendendo por tanto, custa tanto. Aí ele dava mais uma andada, dava mais uma rebolada. E acho que eu vou comprar então. Quanto que é? Eu lembro que a primeira peça que a gente vendeu pra ele, que eu lembro, aqui a gente vendeu por 80 reais. E depois ele... Foi uma peça pequenininha, 80 reais. E aí ele já se acostumou, entendeu? Porque eu já fui tirando essa questão de leva pra você. Não é leva pra você. Olha que peça. Eu lembro que aí a gente começou, o Evandro fazia e eu comecei a vender. Então eu acho que a última peça, pelo menos a que a gente recebeu dele, nós vendemos por, se eu não me engano, não sei se foi 600 ou 800 reais aquele centro de mesa. O redondo, né? Hoje acho que foi 800, não foi? Eu não lembro exatamente. Sei que foi ou 600 ou 800. 800, que foi um centro de mesa mais ou menos desse tamanho aqui, só que era diferente o formato dele. Então, custa tanto. Custa tanto E aí ele já peguei o telefone dele e já falei, quero dinheiro, preciso receber. Então, assim, essa crença é uma crença que demorou um pouco pro Evandro tirar de dentro dele, de leva, né? E achar que não poderia vender por esse preço. Mas mudou, então a gente tem que dar uma virada de chave de achar que artesanato não dá lucro ou que você tem que vender a peça por preço de banana. Não é bem assim. Ou que o seu trabalho, por ser você que está fazendo, não tem valor. Tá vendo? Talvez era até isso que ele achava, era isso? É basicamente isso. Tá vendo? Teve que ter euzinha aqui para mostrar que não é bem assim. Então, toma cuidado com o que você pensa ou o que os outros pensam por você. Às vezes uma coisa que você está pensando não é nem pensamento seu, mas é uma coisa que alguém falou para você e você tomou como verdade. Né, Evandro? Uhum. Porque artesanato dá lucro sim e artesanato tá em alta, tá? Tá em alta e dá para vender por um preço aí excelente. Dá para você faturar com certeza muito mais de 3 mil reais com artesanato em garrafa de vidro, já que a matéria-prima também é gratuita, você não vai gastar nada com matéria-prima. Agora aqui nós vamos pro quarto erro de fazer artesanato com a garrafa de vidro, que é achar que só dá para fazer garrafa achatada, tá? Uma coisa que quando a gente fala de artesanato com garrafa de vidro,
tem muitas pessoas que já fazem a garrafa achatada. Então a pessoa pega uma garrafa dessa daqui, provavelmente ela já tem um forno para ela conseguir achatar a garrafa, né, Evandro? Ela já deve ter um forno, então ela pega uma garrafa dessa aqui, coloca no forno e achata. E com essa garrafa achatada, o que ela faz? Ou ela vende a garrafa achatada, ou ela faz relógio de parede, que com certeza você já deve ter visto. Um relógio feito com a garrafa achatada. Tem gente que... isso. Mas o que acontece? Por que a pessoa faz garrafa achatada? Muitas vezes é porque ela não sabe fazer nada além disso. Nossa! Ou porque ela não sabe que tem essa outra possibilidade de fazer uma peça como essa daqui utilizando a garrafa. Ela não sabe dessa possibilidade, né? Ou ela não sabe manusear o seu forno, o seu controlador, não sabe, não tem o conhecimento, não sabe manusear o forno, não sabe manusear o controlador, não sabe a temperatura, o tempo, qual vidro utilizar, e aí a pessoa se acomoda fazendo somente garrafa achatada. Aqui, por exemplo, não tem ideia de quanto a pessoa pode vender um relógio de garrafa achatada, mas digamos que é uns R$40, né? Se você já tem um forno, para de ficar fazendo só garrafa achatada, faz uma peça dessa aqui, você vai faturar, vender pelo dobro do valor de uma garrafa achatada, né? Se você já tem o forno, você já está achatando garrafa, dá um passo além, faz uma peça diferente, né, para os seus clientes, né? Porque se você faz relógio com a garrafa e vende, é porque você já tem cliente. Então você pode mostrar para o seu cliente essa outra oportunidade, né? Essa outra peça, acessório, sei lá, feito com a garrafa, né, Evandro? Não tenho nada para falar sobre o assunto. Não, mas assim, ó, a questão da garrafa achatada, muitas vezes, quando a pessoa pensa em dar um passo além, como a gente falou, ela, mesmo achando que está dando um passo além, ela ainda continua na garrafa achatada. Por exemplo, ela pega a garrafa, coloca em um molde e curva a garrafa. E aí ela tem... Claro, assim, pessoal, entendam o que a gente está falando. A gente não está falando aqui o que é certo ou errado. A gente está falando de criação de algo diferente, algo novo, utilizando a técnica da vidrofusão. Então, como a gente falou, se já tem um forno, já consegue achatar a garrafa, quando a pessoa pensa em dar um próximo passo, ela achata a garrafa só que em um molde especial. E aí a garrafa está achatada, mas tem um formato diferente. O que a gente está falando aqui não é esse próximo passo. O próximo passo é realmente criar algo que agrade os olhos do público que você escolheu trabalhar e que de fato você traga para você um lucro muito maior, mas muito maior do que você traria simplesmente com a garrafa achatada. Porque, se por exemplo eu pego essa garrafa aqui, a de Dreller, achato ela e vendo por R$40, eu estou tendo lucro? Talvez sim, talvez não, depende do processo que você utilizou e do forno que você utilizou para a criação daquela garrafa, para achatar aquela garrafa. Mas por R$40 tem um lucro bem baixo. Então é mais fácil eu pegar a mesma garrafa e criar várias outras peças, onde o lucro que eu vou ter com essas várias outras peças vai ser muito, mas muito superior ao que eu teria simplesmente fazendo garrafa achatada ou moldando garrafa. Por exemplo, vamos supor que com uma garrafa dessa daqui eu consigo criar, sei lá, 8 outras peças. Com o lucro de somente uma pecinha dessas 8, eu já pode ser muito superior ao lucro que eu teria simplesmente achatando ou moldando a mesma garrafa. Basicamente é isso. Tá. Então agora a gente vai para o quinto erro de fazer artesanato com a garrafa de vidro, gente. E deixar de faturar R$3.000 ou mais. Que é achar que peças grandes têm um retorno, né, um lucro maior do que peças pequenas. Será mesmo, gente? Quando eu comecei na vidrofusão, eu realmente, durante muito tempo, e de novo, durante muito tempo, eu acreditei que quanto maior a peça, maior seria o retorno
que eu iria ter com aquela criação. Ah, como eu estava enganado. É engolindo o meu orgulho que eu falo. Quando eu conheci a Gi, que ela mostrou a questão... Não é que ela mostrou, é que ela me fez engolir a questão dos acessórios. E demorou, hein, gente? Que homem teimoso. Eu percebi que o tamanho da peça não tem nada, mas nada a ver com o retorno financeiro. É claro que, por exemplo, se uma peça dessa daqui eu posso vender por R$800, para mim vender uma peça como essa aqui pelos mesmos 800, eu tenho que agregar muito mais valor a essa peça aqui do que a essa peça aqui. O valor que eu falo é o valor percebido para a pessoa que pretende comprar. Então, dependendo dos materiais que eu agregar aqui nessa peça, ela pode valer muito, mas muito mais do que uma peça como essa daqui. Se eu começar a falar demais, você me corta. Então, se, por exemplo, em um forno com 50 centímetros... Calma, não vou falar do forno ainda não. Ó, depois a gente vai entrar nisso. Mas só para... Primeiro que, começando... Digamos que você está começando, tá? Já vamos começar por aí. Se você está começando, para que você vai comprar se você não tem e não quer investir num, sei lá, 8, 9 mil reais num forno, 10 mil reais num forno? Não tem esse valor ou não quer... Para que você vai começar criando peças pequenas ou grandes? Se você pode começar criando peças pequenas com menos da metade desse investimento. Começa por aí, esse é um ponto, tá? O segundo ponto, que, por exemplo, uma peça dessa daqui a gente pode vender por de 600 a 800 reais, tá? Isso pode variar para mais dependendo do lugar. Dependendo do lugar, exatamente. Então, vou colocar 600 reais dessa peça daí, para fazer essa peça aí. Para fazer uma peça dessa, se você tiver todo o conhecimento específico para confecção dessa peça, você vai demorar aí 1 dia e meio para confeccionar. A gente não está falando do processo de resfriamento, só processo de confecção, 1 dia e meio. Então, 1 dia e meio você faz uma peça dessa aqui e vende por 600 reais. É bacana, tá? Mas você não vai investir em forno, você vai investir numa mufla que você vai pagar R$1.200 reais. Se você for nosso aluno, nem precisa pagar esse valor, porque no nosso curso a gente ensina você a fazer a sua própria mufla. Então, se você fizer aqui 5 colares desse aqui, mais ou menos parecido com esse daqui, sei lá, tô dando esse aqui como exemplo, e vender ele a 120 reais, você já vai faturar 600 reais, que é o valor dessa peça aqui, tá? E você vai demorar para fazer 5 colares, mais ou menos, né? Ou essa hora aqui é dos 5 colares ou é de 1? 3 horas. De 1 só. Então, para fazer... Não é nem 3 horas, é 2 horas. Ah, assim, eu vou falar aqui só do pingente. Para fazer um pingente desse daqui usando a mufla é coisa de 1h30. Então, entre colocar e retirar, ele já frio. 1h30 você faz um pingente. Cada 1h30 você faz um pingente. E o processo de resfriamento da mufla é mais rápido do que o forno, tá? Isso é bem importante a gente falar aqui. Então, você fazendo 5 colares desse e vendendo por 120 reais, já tem os 600 reais. Que você pode fazer em 1 dia. Em 1 dia e num espaço pequeno, tá? Então, se engana muito a pessoa achar que só vai ter um faturamento alto se ela conseguir fazer peças grandes como essa daqui. E já vou te falar também o seguinte, que é mais fácil você vender peças pequenas a 120 reais do que você vender uma peça dessa aqui por 600 reais, tá? É mais fácil, tá? Não é impossível vender, tá? Só tô te explicando aqui que às vezes você acha que para você faturar 3.000 reais ou mais, você vai precisar fazer uma peça dessa aqui. Não, tá? Você pode começar fazendo peças pequenas como essa daqui e com certeza você vai ter um lucro bem considerável, tá? Lembrando que a gente está falando esse valor de 120 reais aqui só para você ter uma base. Mas, dependendo do colar, eu vendo por 140, 150, 200 reais. Então, tudo depende da sua criatividade,
do seu público-alvo, para quem você vai vender e tudo mais, tá? E aí uma peça dessa aqui você adapta de acordo, tá vendo que a gente está focando bastante no público-alvo? Você adapta ela de acordo com o seu público, tá? Inclusive no nosso curso, tanto no Fusão Perfeita, né, que você aprende o caminho, o passo a passo, mesmo que você nunca tenha mexido numa garrafa de vidro, você vai aprender o passo a passo para transformar a garrafa de vidro em qualquer coisa que você queira, né? Das que a gente falou aqui. Ou no nosso curso também, Bijuteria de Valor, que eu ensino. Esse é um curso focado para quem já trabalha com fusem, tá? E quer confeccionar bijuteria. A gente foca bastante no público-alvo, porque você tem que conhecer o seu público, tá? Então, digamos que você quer focar em bijuteria. Se você, por exemplo, usar, tá? Aqui eu já vou te dar uma dica se você gosta de bijuteria e quer fazer bijuteria para vender e ter um bom faturamento de R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro, é usar um metal de qualidade, por exemplo, a prata. Por exemplo, essa peça aqui eu vendo por R$120, R$140. Se ao invés de usar um metal, esse metal aqui é de qualidade, esse colar aqui, acho que já faz mais de 4 anos que eu tenho ele e o metal não tá preto, ó, tá vendo? Mas, tá, digamos que eu vendo ele desse jeito aqui por R$140. Mas se eu agregar nele aqui a prata, que é barato, gente, é barato. Se você quer trabalhar com prata, é super barato. Mas só de eu agregar a prata aqui, eu posso vender esse colar aqui por mais que o dobro, tá? Só de falar, ó, esse aqui é prata, entendeu? Então, mas é importante você entender que público, né? Com que público você quer trabalhar, tá? E ter esse, só de eu agregar a prata aqui, eu já posso vender por esse valor. Por exemplo, esse colar aqui, é que no caso esse aqui é bem grande, mas aquele colar ali que o Evandro tá usando. Um colar desse aqui, digamos que eu venda por uns 60 a 80 reais. Ele é super simples de fazer. E a cordinha dele, a parte de cima, não é nem couro, é um corvinho, tá? Então, digamos que eu venda ele por esse valor, 60 a 80 reais. Se eu colocar um cordão de prata, que você já compra pronto a prata, é só agregar o pingente, você pode vender um colar desse aqui por uns 160 reais mais ou menos, tá? Ou mais. Então, fica essa dica, se você está começando. Se você quiser conhecer o meu curso Bijuteria de Valor, ele é super baratinho. Você vai pagar ele no valor de um colar desse aqui. Um colar que você vende, você já pagou o curso. Que ele é super baratinho e vale a pena. Então, esse curso é para quem já trabalha com fusem, tá? A gente não ensina a técnica do fusem. Eu vou mostrar para você como você fazer uma bijuteria de valor e faturar uma boa renda extra, ou por que não a renda, como é que fala? Principal com bijuteria, tá? Então, não caia nessa de achar que você precisa fazer uma peça grande para faturar um bom dinheiro com ela, né, Evandro? Então, agora aqui, pode ir. A gente falou que a gente ia falar 5 erros de fazer artesanato com garrafa de vidro, mas a gente vai dar um bônus aqui, nós vamos falar um erro a mais, o 6º erro, né, Evandro? Isso. E esse 6º erro, gente, é um erro que bastante gente comete, que é não aproveitar todas as partes da garrafa de vidro. Então, eu quero falar aqui, se você faz copo utilizando a garrafa de vidro, que nada mais é do que cortar essa parte de cima aqui da garrafa, né? Corta a parte de... Pega aí, por favor. Cortar essa parte de cima e fazer o copo. Aí eu vou te perguntar, você faz copo utilizando a garrafa de vidro. O que você faz, então, com o restante da garrafa de vidro? Pronto. Tá, fiz o copo, vendi o copo, e você faz o que com esse restante da garrafa? Ah, levo pro reciclado. Ah, jogo no lixo. Ou seja, você tá
jogando dinheiro no lixo, você tá deixando dinheiro na mesa, tá? Você tá perdendo uma oportunidade de faturar muito mais do que com um copo, tá? Deixando de utilizar essa parte aqui da garrafa. Né, Ivan? Porque assim, se falar que é a questão de lucro novamente, o lucro que você vai ter num copo é bem menor do que o lucro que você vai ter nessa peça aqui, se você criar peças diferentes, como por exemplo aqui, uma pulseira feita com pingente feijão. E para criar esse tipo de pecinha aqui, utilizando o pescoço e os ombros da garrafa, é muito simples. Inclusive, a gente tem vídeos aqui no canal onde a gente mostra parte do processo. Só uma parênteses aqui, pingente feijão, talvez você não sabe. É o nome que a gente deu, né? Nesse pingente aqui. Esse pingente aqui é tipo como se fosse uma miçanguinha diferente. Digamos que é uma miçanga diferente. E com esse pingente feijão você pode fazer, gente, acreditem quando eu falo, inúmeras coisas, desde peça decorativa, quanto bijuterias, quanto, o que mais? Painel também dá para fazer. Então assim, somente usando o pingente feijão dá para fazer muitas coisas, infinitas possibilidades com o pingente feijão, tá? Então, se você faz copo e tá descartando, né, essa parte aqui de cima da garrafa, que é o ombro e o pescoço, isso, você tá jogando dinheiro no lixo, tá? Se você já fez o copo, por que você não utiliza essa parte aqui para ganhar muito mais do que com somente fazendo o copo? Bom. E aqui a gente está mostrando o pescoço e o ombro, mas tem também a questão do gargalo. Então, por exemplo, aqui esse gargalo aqui é da Skol Beats, mas supondo, pegando aqui o mesmo exemplo, que você pegou a Skol Beats e fez dela um copo. Sobrou também o pescoço, o ombro e o gargalo. O gargalo, você pode facilmente pegar ele, achatar ele, aqui está ele normalzinho, aqui está ele achatado. Criar um pingentezinho para colar bem simples, fica bem interessante também, ou um porta-guardanapos. E além de várias outras coisas. Estou citando aqui esses dois como exemplo, porque são peças que já tem aqui no canal para você ver como que é o processo de criação. E para você fazer isso, o pingente feijão, você não necessariamente precisa de um forno de fusão. Você pode facilmente utilizar a sua própria mufla e o seu micro-ondas, como a gente falou anteriormente, que o investimento na mufla é deveras inferior ao que você investiria em um forno de fusão. E o retorno que você pode ter pode ser até maior, dependendo do seu nível de conhecimento. Exatamente. E se você me acompanha no Instagram, eu postei esses dias um videozinho de um cocar, onde eu utilizei, por favor, o bico da garrafa, achatado. E coloquei no cocar, porque ele agrega valor na peça, tá? Um cocar, né, para quem não conhece, aquele... Não vou entrar para não falar coisa errada, mas é uma coisa que os indígenas usam e tá muito em alta o cocar na decoração, tá? Então, para fazer o cocar, eu fiz ele com corda náutica e para dar uma diferenciada no cocar, eu utilizei bico de garrafa achatado e pingente feijão, tá? Então, ficou bem diferente, é uma coisa... Entende que você pode utilizar a garrafa de vidro? Se você já é artista, artesã e confecciona determinados tipos de trabalho, você pode agregar a garrafa de vidro no seu trabalho. Vai agregar valor, vai ser diferente. Até hoje eu não vi nenhum cocar feito utilizando a garrafa de vidro, né? É um diferencial para o seu negócio. Às vezes você já, digamos, eu trabalho com cerâmica, né? Imagina você agregar na cerâmica uma peça feita com a garrafa de vidro. É um diferente, você vai sair do tradicional das pessoas que fazem a cerâmica. Não, eu faço cerâmica e além da cerâmica, na minha peça de cerâmica tem garrafa de vidro. Olha que diferencial, né? Isso vai agregar valor para o seu produto, vai ser diferente, porque só, né, se você talvez
Eu até hoje não vi ninguém que faz cerâmica utilizando a garrafa de vidro, com garrafa de vidro, a cerâmica e a garrafa de vidro. Então, digamos que você é ceramista. Se você é ceramista, você já tem o forno. Por que não agregar a garrafa de vidro no seu trabalho? Vai dar um puta de um diferencial. Você pode, agregando valor, você pode vender a sua peça por um valor maior, né? E ser diferente, se destacar no mercado, né? Então, também dá para você fazer, agregar no seu artesanato a garrafa de vidro, tá? Digamos que você conhece, sua mãe é bordadeira, né? Imagina você confeccionar os pingentes de feijão e fazer um bordado, né, nas roupas que a sua mãe faz. Olha que diferente. Então, gente, infinitas possibilidades de criação artística você tem utilizando a matéria-prima, uma matéria-prima gratuita que é a garrafa de vidro, além de contribuir com o meio ambiente, né? Então, acho que é isso, né, Wanda? O vídeo de hoje, que a gente falou sobre os 5, e a gente deu um de bônus, erros de fazer artesanato com a garrafa de vidro. Então, gente, só lembrando, não deixa dinheiro na mesa. Se você já trabalha com a garrafa, faz garrafa decorada, faz copo de garrafa, utiliza o Fusen em garrafa de vidro para você agregar valor nas suas coisas e faturar muito mais do que R$3.000 com esse artesanato diferente. Quer falar alguma coisa? Não. Então tá bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que à medida do possível a gente vai respondendo. Mas eu quero lembrar para você também que aqui no nosso canal tem muitos vídeos explicativos. Então, antes de fazer alguma pergunta, dá uma olhada aí nos vídeos, dá uma maratonada, que eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas. Né, Evandro? Então tá bom, gente. Grande beijo e até a próxima. Grande abraço. Valeu.